Oi, pessoal de Direito Administrativo. Vamos terminar nossa maratona, nosso bloco de estudos acerca de licitação. Agora, eu quero tratar com vocês acerca da licitação dispensável, a licitação dispensada e inexigível. Primeiro, a gente invoca a regra. A regra geral prevista tanto na Constituição Federal quanto na Lei Geral 8.666, como em todo o ordenamento que trata acerca dessa temática licitação, traz como regra a obrigatoriedade da administração pública, em licitar. Ela deve licitar. Contudo, o legislador previu situações em que essa regra ela poderá ser flexibilizada, que são essas as situações. A licitação dispensada, prevista lá no artigo 17, no seu inciso 2º, quando diz lá, artigo 17, inciso 1º, o artigo 17 trata sobre alienação, inciso 1º fala sobre a situação dos bens imóveis, né, da alienação dos bens imóveis, e aí traz a possibilidade de dispensar. E lá no inciso 2º traz sobre a questão dos bens móveis. O que a gente destaca quando a gente fala acerca de licitação dispensada? A lei define de maneira contundente, de maneira assertiva, que nessas situações previstas no artigo 17 não será realizado licitação. Então, o administrador, ele não vai escolher, ele não vai realizar licitação nas situações do artigo 17, incisos 1º e inciso 2º. Não tem margem de discricionariedade. O administrador não licita. A licitação dispensável, aí a gente já tem uma segunda figura jurídica aqui, que é a possibilidade da administração pública de realizar a licitação ou não. Ela escolhe, ela tem possibilidade, ela tem um juízo discricionário, porque a lei lhe dá essa opção. São as situações previstas lá no artigo 24, onde a literalidade do caput do artigo 24 diz assim: é dispensável. Então, dispensável porque a administração pública tem discricionariedade, escolhe se licita ou não licita. É uma verdadeira exceção da obrigatoriedade. E aí, nós temos essas situações trazidas nos incisos 1º e no inciso 1º e no inciso 2º do artigo 24. E a terceira figura jurídica trazida pelo legislador é a licitação inexigível, ou seja, é inviável a competição, não tem condições de competição. E aí o legislador traz um rol extenso das situações em que é inexigível, em que não há possibilidade de disputa, onde não há possibilidade de oferta de escolhas para a administração pública, e essas são as situações trazidas no rol do artigo 25 da Lei 8.666. Então, vamos nos ater. A licitação ela será dispensada nos artigos 17, inciso 1º e inciso 2º. Dispensável, artigo 24, em seus incisos. E ela será inexigível, o rol do artigo 25. Ok. Aí, nós vamos tratar agora, deixa eu abrir aqui, os tipos de licitação. Nós temos, a partir do artigo 45, em seu parágrafo 1º, elencado em seus incisos, os tipos de licitação, que são menor preço, técnica e preço, melhor técnica, maior lance ou oferta. Então, o artigo 45, ele traz esses tipos de licitação.
O procedimento licitatório, ele passa por algumas fases, e aí eu vou tentar sintetizar essas fases para vocês. A fase interna é quando se abre o processo licitatório e se planeja os projetos, básico ou executivo, quando for o caso. Depois que toda essa preparação foi feita, vem a fase externa, em que se tem uma audiência pública, quando for necessário, situações previstas no artigo 39, se faz um instrumento convocatório, se faz a publicação desse instrumento por meio do resumo desse instrumento, manda-se os convites, se for essa a modalidade, recebe os envelopes, analisa os documentos de habilitação, analisa e julga as propostas. Depois dessa etapa, é aberta a possibilidade de recursos administrativos. Encerrados os recursos administrativos, homologa, encerra aquela modalidade, enfim, que foi escolhida, e se faz a adjudicação, que, como nós já falamos, é o direito de se ter o contrato futuramente. O procedimento licitatório, ele tem a forma prevista, todas essas etapas, no artigo 38 da Lei 8.666. E aí, a lei lista também um roteiro legal que deve ser cumprido para as licitações em geral, que é lá no artigo 43 da 8.666, e para o pregão, artigos 3º e 4º da 10.520. O procedimento licitatório do pregão, aí ele tem umas outras características, que são outras peculiaridades. O recebimento dos envelopes, abre-se os envelopes e aí faz-se o conhecimento dos preços, classifica-se a proposta de menor preço e aí, junto com aquelas que lhe superem em até 10% apenas, no mínimo 3%, porque se uma empresa não conseguir se manter, tem-se as outras empresas já separadas, já passaram por aquela etapa, e aí nós já vimos que o pregão tenta dar celeridade e economicidade. Possibilidade de ofertas e lances verbais, possibilidade de negociação, que é aberta e promovida pelo próprio pregoeiro, julgamento do menor valor, abre-se o envelope de habilitação, portanto, do vencedor, adjudica e aí é que se homologa. O instrumento convocatório deve-se obedecer da licitação às regras do artigo 40. Então, em tudo que a gente percebe, tanto na habilitação, regularidade, qualificação, artigos 28 a 30, qualificação econômica, cumprimento das regras econômicas que estão lá previstas no artigo 31, o legislador trouxe a lei trazendo todas as etapas, todos os rigores. Moçada, o que eu digo é que o legislador, ele esperava que o procedimento licitatório trouxesse efetiva moralidade administrativa. E aí cabe a nós, cidadãos, tomar conhecimento dos procedimentos e fiscalizar. Eu tenho o prazer de ter, no momento, 2 alunos que inclusive é meu orientando em TCC e que foram meus alunos de Direito Administrativo, e outros tantos que já passaram pelas minhas salas de aula, que tomaram isso como uma responsabilidade de cidadania. Então, sempre que possível, eles estão fiscalizando, tentam olhar, tentam verificar se a administração pública está cumprindo com essa legalidade, está cumprindo com a moralidade, está cumprindo com os princípios administrativos. Agora, essa matéria é uma matéria que pede a leitura da lei e a realização dos exercícios propostos, ok? Espero ter ajudado vocês, e aí a gente se encontra novamente a posteriori para falar de contratos. Muito obrigada e tchau, tchau.